Olá pessoal, tudo bem? Nós somos estudantes da Universidade Unimetrocamp e estamos fazendo um podcast da saúde com o tema de fisiologia humana, em especial como funciona o sistema cardíaco, né? Meu nome é Odirley, sou estudante de enfermagem e eu vou estar direcionando as perguntas para os nossos colegas alunos de enfermagem e farmácia que vão estar falando um pouco sobre alguns temas direcionados ao sistema cardíaco. Olá, meu nome é Luana Ferreira. Olá, meu nome é Paulo César. Juntamente com a Luana, vamos falar um pouco de potencial de ação cardíaco. Meu nome é Areta Prestes. Olá pessoal, meu nome é Marina Pereira e eu e minha colega Areta estaremos explicando para vocês sobre o sistema de controle da pressão arterial. Boa noite pessoal, meu nome é Ariela Cristina, sou estudante de enfermagem da Unimetrocamp Weiden. Olá, meu nome é Isabela Muniz, eu sou estudante de enfermagem da Universidade Metrocamp Weiden e o nosso tema é pequena e grande circulação. Nesse podcast eu vou estar explicando para vocês alguns componentes que compõem o sistema circulatório e falar um pouquinho como todo esse trâmite acontece. Vale lembrar que os átrios recebem o sangue e os ventrículos expulsam o sangue, então tenham sempre isso em mente. A gente recebe o sangue rico em gás carbônico, que se chama sangue venoso, pela veia cava superior. O sangue ele chega no átrio direito e ele precisa ir para o ventrículo direito. Então, para esse evento ocorrer, ele passa por uma válvula chamada válvula tricúspide ou válvula atrioventricular direita. Após esse evento, o sangue ele precisa sair do ventrículo. Então, ele passa por uma outra válvula chamada válvula semilunar pulmonar. Vai de encontro com as artérias pulmonares. E ao chegar no pulmão, ocorre a famosa hematose, ou também chamada como troca gasosa. O sangue que era rico em gás carbônico passa a ser rico em oxigênio. Então ele é mandado de volta para o coração pelas veias pulmonares, sendo assim agora um sangue arterial, não é mais um sangue venoso, ele é um sangue arterial. Ele chega pelo átrio esquerdo e passa por uma outra válvula chamada por válvula bicúspide ou mitral. Depois que acontece esse fenômeno, o sangue chega finalmente ao ventrículo esquerdo e passa pela válvula semilunar aórtica, chegando à famosa artéria, a artéria aorta, que é dividida em três partes. Nós temos o arco aórtico, a parte ascendente da artéria aorta e a parte descendente. E é assim o sangue começar a ser distribuído pelo corpo humano, tanto pelos grandes vasos, até os grandes vasos, como os pequenos capilares. Essa seria a grande circulação. Então, Isabela, Ariela, explica pra gente qual que é a diferença da pequena circulação e da grande circulação, o que influencia uma e o que influencia a outra. Explica pra gente como que funciona esse sistema. Então, Odirley, como você me perguntou, a grande diferença entre a pequena e a grande circulação é o seguinte: a pequena circulação é o fenômeno denominado que é quando o sangue ele chega rico em gás carbônico, ele passa pelo coração, que é o sangue azul, né, que a gente fala, ele passa pelo coração e ele é distribuído, ele vai de encontro, na verdade, com as artérias pulmonares. Essa é a pequena circulação. Lá nas artérias pulmonares ocorre a troca gasosa. Depois que ocorre o fenômeno da troca gasosa, passa a ser a grande circulação, porque aí o sangue ele vem rico em oxigênio, passa de novo pelo nosso coração e é distribuído para o corpo todo. Então, a pequena circulação é o fenômeno até a troca gasosa, que é o sangue rico em gás carbônico, e a grande circulação é o fenômeno pós-troca gasosa, que é o sangue rico em oxigênio, que é distribuído por todo o nosso corpo. Então, essa é a grande diferença, como eu expliquei aí mais acima, né? Eu apontei os pontos e expliquei todo o processo, como se é feito o processo, como se é denominado o processo. E aí, respondendo a sua pergunta, essa é a grande diferença. A diferença se divide entre troca gasosa e o sangue rico em gás carbônico e rico em oxigênio.
E é isso aí, galera. Então a Isa explicou aqui pra gente, respondendo a pergunta do Odilei. E eu vou concluir aqui pra vocês, então, resumidamente. Então, sangue venoso da cabeça, do pescoço, dos membros superiores e tórax. Então, ele é coletado pela veia cava superior, entendem? Que desemboca do lado direito do coração, como a Isa já explicou pra gente. Após atravessar o diafragma, a aorta passa a se chamar de abdominal, lançando ramos para todos os órgãos do abdômen e para os membros inferiores. E de modo geral, estes tomam o nome de estruturas que irrigam todas as artérias do nosso corpo. Então, vamos lembrar junto: artéria renal, artéria hepática, artéria ovariana, artéria glútea, artéria retal e assim por diante. Então, o sangue que retorna das pernas e da cavidade abdominal, ele é coletado pela veia cava inferior. Isso resulta na fusão de duas veias ilíacas em comum, na altura da quarta vértebra lombar. E a veia cava inferior sobe à direita da aorta, passando através do diafragma e desemboca no átrio direito do coração. Agora, Luana e o Paulo vão explicar um pouco como que se ocorre o potencial de ação do músculo cardíaco, né? Como que é feita essa transmissão do impulso, né? De contração do músculo cardíaco para se ocorrer o batimento cardíaco. A Luana e o Paulo vão dar essa explicação para a gente. O miocárdio, que é o músculo cardíaco, é composto de células chamadas de miócitos. Existem os miócitos chamados células marca-passos, que são células que produzem e estimulam um sinal elétrico, que é o potencial de ação. E os miócitos contráteis, que são células que possuem miofibrilas no seu interior. São as miofibrilas que fazem a contração muscular. E, como eu disse, as células marca-passos, elas produzem e transmitem esse estímulo elétrico. Elas fazem parte do sistema de condução do coração, é um sistema próprio. Eu vou explicar como ocorre essa produção desse estímulo elétrico, esse potencial de ação gerado nas células marca-passos. A célula marca-passo, ela sai do seu potencial de repouso, que está numa voltagem negativa, e ela começa a ficar mais positiva, porque na sua membrana existem canais chamados canais engraçados. Esses canais engraçados, eles se abrem para a entrada de sódio, e esse sódio vai deixando a voltagem da célula mais positiva, até que ela alcance um limiar de excitação. Essa fase é chamada de potencial marca-passo. Após atingir o limiar de excitação, começa a fase de despolarização, que é quando os canais engraçados são fechados e os canais de cálcio se abrem para que entre cálcio na célula, e ela começa a ficar mais positiva, até que suba essa sua voltagem positiva até atingir um pico. Quando atinge esse pico de voltagem positiva, começa a fase de repolarização, que é quando a membrana da célula fecha os canais de cálcio e abrem os canais de potássio. Esse potássio começa a sair da célula para que ela fique menos negativa e vai reduzindo a sua positividade até que ela volte para o seu potencial de repouso, que estava com a carga negativa. E começa novamente o mesmo processo. É um ciclo, girando toda vez o potencial de ação. Esse acúmulo de cálcio no interior do marca-passo é passado para a célula adjacente, que é o miócito contrátil. Esse cálcio vai estimular a célula contrátil a gerar o seu potencial de ação. Ele vai deixar ela mais positiva até que ela atinja o seu limiar, e aí começa a despolarização e todo o processo que o Paulo vai explicar agora. Luana, e como que é feito a transmissão do impulso nervoso, do impulso elétrico na célula do músculo cardíaco? Você pode explicar isso pra gente? Claro, Odilei, posso sim. As células do músculo cardíaco, elas possuem junções gap, que são os canais de comunicação com as células adjacentes. Então, o estímulo gerado em uma célula, por exemplo, iniciando uma célula marca-passo, é passado para a célula adjacente, que provavelmente é um miócito contrátil, pela junção gap. E assim por diante, de um miócito para o outro, pelas junções gap é passado esse potencial
potencial de ação, causando um estímulo na célula adjacente. Miócitos contráteis têm um conjunto diferenciado de canais de íons. Seu retículo sarcoplástico, RS, aloja grande quantidade de cálcio, e as células contêm miofibrila, com potencial de repouso estável de 90 mV e despolariza quando estimulada. Na despolarização, tem mais sódio e cálcio dentro da célula, e através de junções gap, os íons escapam para a célula vizinha, aumentando a voltagem até menos 70 mV, limiar de excitação. Nesse ponto, canais de sódio abrem criando um influxo, uma entrada rápida de sódio, e ocorre um aumento acentuado na voltagem até o pico de menos 40 mV, onde canais de potássio dependente de voltagem se abrem, diminuindo o potencial da membrana. Essa fase é conhecida como repolarização precoce. Os canais de cálcio se mantêm abertos e o efluxo de potássio é equilibrado pelo influxo de cálcio, mantendo o potencial da membrana estável. Essa fase é chamada de platô. O cálcio é necessário para a contração, porém o influxo de cálcio não é suficiente. Então, ativa uma liberação de cálcio maior do RS, chamada de liberação de cálcio induzida por cálcio, e desencadeia a contração muscular, liberando sítio de ligação para miosina e actina, deslizando-se em filamentos, fazendo a contração. O canal de cálcio se fecha e o efluxo de potássio predomina, e a voltagem retorna ao valor de repouso. Essa fase chama-se repolarização. Agora, Marina e Areta, explica pra gente como que é feito essa regulação do controle de pressão arterial, né? Como que é essa regulação? E quais são as fases? E como que funciona esse sistema de regulação de pressão arterial? Basicamente, a nossa pressão arterial é regulada por dois sistemas, reflexo barro-receptor e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu vou falar um pouquinho sobre os barro-receptores, que são sensores da pressão e estão localizados nas paredes do seio carotídeo e do arco aórtico. Eles transmitem informações sobre a pressão arterial ao centro vasomotor e o tronco encefálico. Os barroreceptores percebem a diminuição do volume sanguíneo e enviam esta informação para o centro vasomotor, que responde estimulando o sistema nervoso simpático ou parasimpático. Se a pressão arterial estiver baixa, o sistema nervoso simpático libera acetilcolina, noradrenalina e estimula a glândula suprarrenal a liberar adrenalina e noradrenalina. Esses neurotransmissores provocam a constrição dos vasos sanguíneos, inibem a secreção das glândulas sudoríparas e aumentam a frequência cardíaca e a força de contração. Enquanto isso, o sistema nervoso parasimpático libera acetilcolina, que inibe o sistema nervoso simpático, se ligando ao receptor muscarínico do coração, fazendo com que ocorra a redução da frequência cardíaca e a força de contração. Agora nós vamos falar de um outro sistema que também é muito importante para o controle da nossa pressão arterial. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema regula a pressão arterial por meio da regulação do volume sanguíneo e é um reflexo um pouco mais lento que o do barorreceptor. Ele funciona basicamente no sistema renal, reduzindo a eliminação de água do organismo. No túbulo distal do néfron, que é a unidade filtrante do rim, existem células chamadas mácula densa, que detectam baixos níveis de sódio no organismo e estimulam as células do endotélio do vaso sanguíneo a liberar uma enzima, chamada renina. Esta enzima, ao se encontrar com o angiotensinogênio, forma a angiotensina 1, que se liga em seus receptores nos vasos sanguíneos, provocando uma leve vasoconstrição.
A enzima conversora de angiotensina, produzida principalmente pelo pulmão, transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, que esta age em várias partes do organismo para tentar estabilizar a pressão arterial. A angiotensina 2 atua sobre o hipotálamo, estimulando a neurohipófise a liberar vasopressina para aumentar a reabsorção de água e fazer vasoconstrição, estimulando o centro da sede e fazendo com que a glândula suprarrenal libere aldosterona, que age nos túbulos renais para aumentar a reabsorção de água. Bom, pessoal, esse é o podcast da saúde dos estudantes da Unimetrocamp Weiden. Espero que todos tenham gostado e até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.